conosco, seja muito bem-vinda. Cumprimentar Obrigada. aqui nosso representante do Ministério Público, Wilson Rocha, e todos os colegas. A ata foi distribuída previamente. Gostaria de perguntar aos eminentes pares se tem algumas ressalvas, podemos dar por aprovada. Ou então, devidamente aprovada a ata da sessão anterior. Nós vamos iniciar nossos trabalhos com o julgamento dos embargos infringentes de número 0032932, dígito 79.2012, de relatoria do desembargador João Carlos Maia. Falará pela Aviação Itapemirim a doutora Andressa Cunha de Faria. É isso? Está presente? A doutora Andressa está sim, né? Sim. Passo a palavra, então, ao eminente relator para relatório. Boa tarde a todos. Trata-se de embargos infringentes opostos pela parte Ré Viação Itapemirim S.A., com foco no artigo 530 do CPC de 73, combinado com o artigo 296, inciso 2º, a linha C do regimento interno deste tribunal, ainda com os artigos 301 a 304, atual 435. Em face de acordo da 5ª turma deste tribunal, por embargos de declaração rejeitados, que, por maioria, deu parcial provimento à apelação da parte autora, com fundamento no voto vencedor proferido pelo desembargador Souza Prudente para, reformando a sentença recorrida, julgar procedente o pedido e determinar que a parte ré se abstenha de trafegar em rodovias federais com carga excessiva sob pena de multa correspondente ao valor total da carga transportada e ao pagamento de reparação a título de danos materiais a ser apurado em liquidação de sentença de danos morais coletivos fixados em R$50 mil a serem revertidos ao fundo previsto no artigo 13 da Lei 7.347 de 85, com o pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento das custas processuais sem condenação em honorários advocatícios. Na peça recursal, a parte embargante alega em síntese que o juiz de origem corretamente julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ao reconhecer que o Código de Trânsito Brasileiro já contempla as sanções administrativas adequadas às condutas imputadas, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador para criar novas penalidades não previstas em lei. Sustenta que o acórdão, ora embargado, reformou a sentença por maioria de votos, impondo a obrigação de não fazer cumulados com condenações por danos materiais e morais coletivos, sem a devida comprovação do ato ilícito do nexo causal. Esclarece que o voto vencido, proferido pelo desembargador federal João Batista Moreira, defende a estrita observância da separação entre as funções do Estado. Aduz ainda a ausência de provas suficientes da alegada prática de transporte com excesso de peso, assim como a inviabilidade da prática de execução da multa judicial fundada no valor da carga transportada. Pontua que eventual deterioração das rodovias deve-se a múltiplos fatores, não sendo possível imputar responsabilidade exclusiva a embargante. Prossegue a parte recorrente para argumentar que o acordo recorrido afronta o princípio da harmonia e independência dos poderes, defende que a responsabilidade civil exige demonstração cabal do dano e que o dano moral coletivo, para ser reconhecido, demanda impacto social grave, o que não se verificou. Argumenta que precedentes desse tribunal afastam a imposição de novas penalidades judiciais para infrações já tipificadas administrativamente, de onde pugna pelo provimento dos embargos, para que prevaleça o voto vencido da lavra do desembargador federal João Batista Moreira, no sentido de negar o provimento da apelação, restabelecendo a improcedência da pretensão autoral, afastando também a reparação por danos material e moral, confirmando-se a sentença contra razões apresentadas. Em decisão preliminar, os embargos infringentes foram admitidos, os autos foram migrados, com intimação das partes. É o breve relatório. Passo a palavra à doutora Andressa para a sua sustentação pelo tempo regulamentar. Obrigada.
Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes, colegas, serventuários, uma boa tarde a todos. Bom, essa matéria, né, a discussão a respeito do transporte com excesso de peso, né, ela não é nova, né, aqui no tribunal. Essa discussão ela já vem aí há alguns anos, né, inclusive essa ação ela é de 2012. E não obstante, a gente, né, tem a ciência, né, do entendimento, do posicionamento que o STJ vem adotando em relação a esta matéria, né, sabe-se que o posicionamento dele em relação ao transporte com excesso de peso, ele já entendeu da possibilidade da penalidade, mas nesse caso em específico, o que eu chamo atenção aqui nessa tribuna, excelências, é o fato de que o Ministério Público, ele ajuizou a presente ação, suscitando que teria sido constatada 3.588 infrações de excesso de peso, né? No entanto, na própria peça, nos próprios autos, o próprio autor, ora, né, embargado, ele informa que o DENIT não teria encaminhado as notificações de infração, né? Então, não obstante, né, tem-se ciência, conhecimento do posicionamento que vem sendo adotado pelo COLEN do STJ, o fato é que, no caso dos autos, né, não existe qualquer evidência de que a embargante tenha cometido essas 3.588 infrações. E por quê? Porque o próprio autor consignou na inicial que o DENIT não teria encaminhado essas infrações. Então, veja, excelência, tem-se uma ação civil pública, né, que imputa uma responsabilidade, né, para a empresa, né, mas essa ação, ela só consta de informações, né, informações vagas, né, e que aponta, inclusive, que o DENIT sequer encaminhou, né, inclusive até na inicial, o Ministério Público consignou, que até foi aberto um inquérito, né, para apurar, né, essa omissão por parte do DENIT, né, mas vejam, né, ainda que exista uma omissão por parte do DENIT que não teria encaminhado essas notificações, como que a gente pode admitir, né, como se pensar na responsabilidade da empresa? Não existe a prova, né? Então a gente não pode, em se tratando de responsabilidade civil, não se pode presumir a ocorrência do dano. Aqui não existe, né? A ação, ela foi ajuizada com um CD sem qualquer cópia, nada, absolutamente nada. E realmente, né, excelência, não tinha como, né, vir aos autos qualquer documento, porque o próprio DENIT não encaminhou as notificações. Então, se ele não encaminhou as notificações, a embargante não teve oportunidade de um eventual contraditório, ou seja, não existe um lastro mínimo que seja para justificar. Né? Então, de fato, né, não estou aqui para defender que a questão, né, que não existe o transporte com excesso de peso, não. O ponto é, se existe, tem que ter a prova, né? Então, não existe nos autos sequer a prova de uma infração. E olha que na inicial, o Ministério Público fala em 3.588. Não tem uma, tem um CD. Um CD com uma relação de multas. Bom, mas isso aí qualquer um, né, poderia anexar, né? E aí quando o Ministério Público ainda reconhece, né, a omissão do DENIT, não se pode admitir, com a devida vênia, excelências, a condenação da empresa. Né? Não se pode admitir, porque não existe a prova mínima do dano, né? Para além disso, né, ainda que tenha havido, né, todas essas infrações, né, isso é uma suposição, né, porque não existe, né, não tem rastro, não tem lastro, né? Então, ainda que se possa admitir que foram cometidas, elas não foram encaminhadas, né, por omissão do DENIT. E outro ponto, não foi dado sequer o direito da companhia se defender, né? Então, ou seja, lá no âmbito administrativo,
a embargante poderia ter apresentado a sua defesa, demonstrando, refutando, né? E poderia até ter se reconhecido que não houve excesso de peso nem nada, né? Mas não, a companhia, né, a empresa, à época, né, do ajustamento da ação, ela só recebeu uma inicial, né, falando que ela cometeu 3.588 infrações e por isso, né, ela tem que ser condenada. Né? Não justifica, excelência, né? Repito, né? Não se ignora, né, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Mas nesse caso aqui, a situação é diferente. A situação é diferente porque não existe, né? Não raras às vezes se depara com ações civis públicas, né, em que o Ministério Público, né, anexa o inquérito civil, onde que foi feita, né, a apuração, né, das infrações, com ofício para a Polícia Rodoviária Federal, a ANTT, DENIT. Mas nesse caso, não. Nesse caso, não existe absolutamente nada. Então, excelência, é diante desse ponto, né, que precisa ser levado muito em consideração, é que se precisa, né, é que se demanda a reforma, né, do entendimento, né, mantendo a sentença de improcedência, porque que nesse caso não existe, repito, não existe quaisquer evidências de que a embargante tenha cometido o número de infrações apontados na inicial. Então, excelência, não vou me delongar na minha sustentação oral, entendo que esse era o ponto, né, que eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências, né, e espero, confiante, né, no acolhimento das nossas alegações, né, fazendo prevalecer o voto vencido. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, doutora Andressa. A palavra é do desembargador João Maia. Vamos lá. Presença dos pressupostos genéricos e específicos de admissibilidade, CPC 73, artigo 530, conheço do recurso para negar-lhe provimento. Consabido que acerca do cabimento dos embargos infringentes, o STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que o artigo 530 do CPC 73, com redação dada pela Lei 10.352 de 2001, não autoriza a oposição de embargos infringentes na hipótese que o acordo recorrido não aprecia o mérito da causa. Aí eu cito vários julgados. Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada da Corte Federativa, os embargos infringentes não se prestam ao reexame de decisões que não tenham reformado sentença de mérito, tampouco se aplicam às hipóteses de nulidade processual, restringindo-se aos julgamentos que, por maioria, modificam o conteúdo meritório da decisão de primeira instância, ainda que em capítulo acessório. Isso na consideração de que não é da natureza do recurso, mas o conteúdo da matéria decidida que define o cabimento dos embargos infringentes, conferindo-se interpretação extensiva ao artigo 530 do CPC. Fecho aspas, cito julgados do STJ nesse sentido. Assim, a viabilidade dos embargos infringentes exige cumulativamente sentença de mérito ou decisão que haja julgado o mérito, acordo não unânime que tenha reformado a sentença em grau de apelação ou acordo em agravo de instrumento em igual situação, quando neste for decidida a matéria de mérito, e divergências sobre matéria de mérito. No caso de ação rescisória, são necessários acordo não unânime e julgamento de procedência. Superada tais considerações preliminares, passa a análise do mérito. Aí eu transcrevo a ementa aqui do acórdão da quinta turma, né? E eu digo o seguinte: o voto vencedor da lavra do desembargador federal Souza Prudente sustenta a legitimidade da atuação do Poder Judiciário e a inexistência de identidade entre as penalidades aplicadas nos seguintes termos, né? E aí eu faço uma transcrição aqui. É pequena, né? É apenas um trecho, né? Não obstante as razões veiculadas na sentença recorrida, inexiste na espécie qualquer identidade entre as penalidades de ordem administrativa legalmente previstas para o tráfego de veículos de carga com excesso de peso nas rodovias federais e a tutela jurisdicional reclamada pelo Ministério Público Federal na hipótese de incommento, nem tampouco com a imposição de multa pecuniária em caso de descumprimento da ordem judicial que eventualmente acolher
é o aludido pleito. Com efeito, a despeito do caráter repressivo do artigo 231, 5º da Lei 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro, no sentido de coibir-se o trânsito de veículos com excesso de peso mediante imposição de multa, retenção do veículo e transbordo da carga excedente na esfera administrativa, a flagrante recalcitrância está promovida na observância da referida norma legal, como no caso, autoriza a atuação jurisdicional do Poder Judiciário de forma a resguardar seu caráter imperativo e também o interesse difuso e coletivo não só de todo o universo de usuários de rodovias em nosso país, mas primordialmente para fins de proteção ao patrimônio público, do direito à vida, à integridade física, à saúde, segurança pessoal e patrimonial, à qualidade do serviço de transporte, à ordem econômica e social, a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive mediante imposição de multa pecuniária por eventual descumprimento da ordem judicial e o pagamento de competente indenização por danos materiais e morais coletivos a ser apurado oportunamente. Por outro lado, e eu chamo a atenção do alcance do voto vencido, né? O voto vencido, proferido pelo eminente desembargador federal João Batista Moreira, entendeu ser necessária na espécie a formação de litisconsórcio passivo com a Agência Nacional de Transportes, além de vislumbrar a afronta, e é o que chama a atenção aqui, né? Apenas isso, afronta ao princípio da harmonia entre os poderes. Aí eu transcrevo aqui esse trecho do voto vencido. Então, além daqueles argumentos que já manifestei na sessão passada, insisto neste de que, no mínimo, deveria haver litisconsórcio da Agência Nacional de Transporte Terrestre, entidade omissa, que, por isso, também está causando um suposto dano. Não se deve transformar o juiz em guarda da Polícia Federal ou em outro servidor dedicado à fiscalização de trânsito, por meio de oficial de justiça, aplicar e cobrar multas. Quem deve realizar essa tarefa, em primeira mão, é a administração. Lembro-me do que disse a desembargadora Selene: se não pudermos corrigir ilegalidade, então vai acabar a justiça. Não é por falta dessas ações que estaremos com os gabinetes vazios, ao contrário, trazer essas ações para a justiça quando as questões poderiam ser resolvidas administrativamente, o que é que está assoberbando ainda mais a justiça, impondo que nos dediquemos ao julgamento de outras causas que a administração não tem condições de resolver. Sou partidário do entendimento de que o juiz pode, sim, controlar a discricionalidade da administração. Controle não significa substituir a administração. Aqui é diferentemente. Está havendo violação ao princípio da harmonia entre os poderes. É o Poder Judiciário ingressando em área típica da administração. Poderia, sim, ingressar, mas para obrigar a administração a cumprir sua tarefa, não exercer diretamente o papel de administração. Aí pula um trecho, sem grande relevância, e continuo. Não cabe ao Ministério Público, insisto, intentar ação para que o juiz diretamente exerça a polícia administrativa, no caso, polícia rodoviária, que prevista na Lei 9.503 de 97, o CBT, cujas disposições, se bem aplicadas pelos agentes policiais, presumem-se suficientes para conter as alegadas ilicitudes. Cabe à NTT exercer essa atribuição, portanto, no mínimo, a ação do Ministério Público deveria ser contra a referida agência, a quem sabe, chamando as empresas supostamente infratoras como litisconsórcio. Portanto, data vênia dos que me antecederam, penso que na linha de outros votos que tenho proferido nessa turma, entre os quais os que proferi no AI 0014-22858, 2013 4010000 MG, está havendo tentativa de substituição indevida da administração, senão, conforme foi dito da tribuna, de atividade legislativa. Está se criando um sistema paralelo de repressão aos supostos ilícitos. Há, com isso, violação ao princípio da harmonia entre as funções do Estado. Deixa de existir essa harmonia quando um dos órgãos encarregados da função específica atropela a organização sistêmica do Estado, tal como acontece quando a Justiça salva a atividade de controle, invade a área de atribuição de outra função. É por isso, data vênia, ouso divergir, nego o provimento da apelação e dou provimento. Então, vejam bem, o único conteúdo meritório do voto divergente foi nesse aspecto. Então, foram mencionadas várias questões da tribuna que não fizeram parte do voto divergente. E aí eu lembro apenas, eu vou fazer, inclusive, incluir no voto,
que interpretando o artigo 530 sob égide do CPC de 73, o STJ firmou o entendimento de que o desacordo entre os votos vencedor e vencido é estabelecido pelas suas conclusões e não pelos seus fundamentos, sendo certo que, nos limites dessa divergência, o julgador pode acolher uma das conclusões ou pode adotar solução intermediária, não ficando o tribunal vinculado aos argumentos do acórdão recorrido, seja do voto vencedor, seja do voto vencido, podendo até mesmo, se for o caso, adotar fundamentos novos, desde que submetidos à turma. Então, assim, o que eu quero dizer? Isso está no AGRG, no ARESP, 137.021, Rio de Janeiro, quarta turma, relator ministro Marco Búzio, DJ de 29/04/2022. Então, nós estamos aqui nos embargos infringentes limitados, né, aos contornos da divergência, né, sem necessariamente, né, podendo, no caso, escolher conclusão diversa, né, mas limitados ao alcance do voto divergente. Como eu mencionei, embora ressaltado da tribuna vários outros aspectos, né, isso não faz parte da divergência, né, do alcance do voto divergente que eu me propus aqui a transcrever, né. Excelência, o senhor me permite só uma questão de ordem, só um esclarecimento de fato. Essa questão foi trazida desde o início da inicial, está discutida na réplica, o tribunal julgou, a parte trouxe essa questão em embargo e declaração. Sim. E houve rejeição dos embargos. Desculpa, excelência. Só uma questão de ordem. Esse foi, inclusive, o objeto dos embargos, né, também eles foram rejeitados, eu mencionei aqui, mas assim, então eu nem me preocupei aqui com essas outras questões, porque exatamente não faziam parte do alcance do voto divergente. O voto divergente, né, o alcance dele é exatamente o posicionamento que acabou sendo, né, decidido pelo STJ, né, que é que eu transcrevo aqui, e eu digo ali o seguinte: em que pese os fundamentos do voto vencido, impõe-se reconhecer que não assiste razão a embargante. Nessa perspectiva, e dirimindo em caráter definitivo a questão controvertida, impende consignar que a matéria posta sob análise, né, ressalto novamente, né, considerado o alcance do voto divergente, foi recentemente submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos pelo STJ no julgamento do RESP 1.908.497 do Rio Grande do Norte, tema 1104, ocasião em que se fixou a tese de que, aspas, o direito ao trânsito seguro, bem como os notórios e inequívocos danos materiais e morais coletivos decorrentes do tráfego reiterado em rodovias de veículo com excesso de peso, autorizam a imposição de tutela inibitória e a responsabilização civil do agente infrator. Foi exatamente essa a discussão, né, iniciada pelo voto divergente, se isso seria possível ou não, e se isso geraria uma interferência indevida do Poder Judiciário nessa questão que o STJ afastou, né, nesse julgado repetitivo aí da primeira sessão, relatoria ministro agora recente, né, do ministro Teodoro Silva Santos, DJ de 4/12/2024. E aí eu transcrevo aqui um trecho do julgado, né, do repetitivo, que é do conhecimento de Vossa Excelência, então eu vou poupá-los da leitura, né, que é o fundamento adotado pelo STJ para permitir, né, esse tipo de responsabilização. Então, e eu concluo. Na hipótese dos autos, verifica-se que não é apenas cabível, mas necessária a intervenção do Poder Judiciário para inibir a conduta ilícita e reiterada de tráfico com excesso de peso, diante da ineficácia das medidas administrativas ordinárias e da inequívoca lesão a bens jurídicos coletivos. Então, a vista do exposto, estou negando provimento aos embargos infringentes. É como voto, excelência. Como vota o desembargador Alexandre Vasconcelos? Senhor presidente, eu fiquei bastante atento aqui ao voto do Dr. João Carlos Maia, desembargador federal João Carlos Maia, para compreender efetivamente o limite da divergência, que é efetivamente o que nós podemos julgar aqui, né, nesta sede.
E me parece realmente que existe uma questão de fato curiosa e que gostaria de ter tido a oportunidade de verificar nos autos, mas não era objeto do recurso, acerca da forma de apuração das multas. Mas, efetivamente, não é objeto da divergência. Então, nesse sentido, eu acompanho integralmente o relator. Desembargador Pablo Zúñiga. Senhor presidente, eu também acompanhei atentamente o voto do eminente desembargador João Carlos, o relator, e também, rolando aqui os autos, eu pude verificar, como disse Sua Excelência no seu voto, e ressai também aqui dos autos, como a sentença rejeita a tese, né, que depois foi pacificada no Superior Tribunal de Justiça, porque a própria sentença ela bloqueia a possibilidade, né, ela indefere a possibilidade de produção de provas pelo Ministério Público Federal, né? Então, essa tese que foi articulada pela eminente advogada da tribuna, muito bem articulada, da questão da prova, né? Que podia, de certo modo, vir aí à tona para o tribunal, ela fica, de certo modo, prejudicada, porque a sentença indeferiu a produção da prova, não tem essa prova, né? O juiz ele faz um raciocínio pertinente, lógico, de raciocínio, vamos dizer assim, matemático, pertinente, porque ele diz que a quantidade de veículos da frota da empresa, com a quantidade de veículos na frota, não se poderia chegar a essas 3.000 infrações que o Ministério Público alega haver acontecido, né? E depois afasta o dano moral coletivo, de forma, a meu juízo, até pertinente, mas o fato é que, quando os autos subiram ao tribunal, com todas as venhas, nem o voto vencedor, nem o voto vencido enfrentou corretamente essas questões de déficit probatório, né? Porque todos afastaram a preliminar, inclusive o juiz também, né? E o voto vencido do desembargador João Batista também não veio nesse sentido de enfrentar essas questões de forma pertinente. Então, senhor presidente e eminentes desembargadores, o que resta é o raciocínio feito pelo eminente relator, na minha opinião, corretamente seguido pelo desembargador Alexandre. Agora, não resta outra opção a não ser nós ficarmos no campo dos limites dos embargos infringentes, porque eu vi aqui que esses defeitos todos que foram suscitados a partir da sentença, eles não encontraram eco, então a gente aqui nos limites dos embargos infringentes deve mesmo aplicar o tema do STJ. O STJ pacificou a questão e o que restou depois disso tudo foi uma discussão sobre tese, né? O juiz indeferiu a prova, né? Rejeitou a tese. O tribunal aceitou a tese do Ministério Público e o STJ disse que a tese do Ministério Público é a correta, né? Então, com essas considerações, senhor presidente, em que pese tem até simpatia com a sentença, com a tese, com o fundamento da sentença primeira, sentença de origem, porque entendo que o raciocínio lógico do juiz ele foi pertinente. Eu não vejo como, na via dos embargos infringentes, acudir esse entendimento, como foi corretamente, a meu ver, discorrido pelo eminente relator. Bom, se, presidente e eminentes pares,
Se encontrarmos uma saída processual para aprofundar nessas questões, eu mesmo volto atrás no meu entendimento. Mas, por hora, raciocinando um pouco com os limites estreitos dos embargos infringentes, eu não vejo como nós acudirmos a essa alegação da eminente embargante de que não há prova, de que não é possível a quantidade de infrações, de que não há prova dos danos morais coletivos. Enfim, é uma discussão que bem ou mal, errado ou certa, foi afastada pelo tribunal no acórdão vencedor e com todas as venhas. O eminente presidente, que aniversaria hoje, também não foi enfrentado por Sua Excelência a contento. Então, senhor presidente, com essas considerações e mais reflexões aqui que eu faço sobre esse caso, eu acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Alexandre Laranjeira. Senhor presidente, eu adiro às considerações do relator e dos demais desembargadores federais que me antecederam. Obrigado. Desembargador Flávio Jardim. Presidente, eu acompanho o relator. Desembargador Eduardo Martins. O relator, presidente. Doutora Marla Consuelo. Presidente, eu acompanho o relator igualmente. Faltam eu. Bom, eu também vou acompanhar o relator, mas queria fazer uma ressalva de fundamentação. É porque me parece que nós não podemos confundir o efeito devolutivo dos embargos infringentes na sua forma com o efeito devolutivo no seu conteúdo. Na forma, nós sabemos que, obviamente, o debate é restrito ao objeto da divergência, mas não em relação ao seu conteúdo. O conteúdo é amplo. Então, na medida em que o desembargador João Batista abriu divergência no ponto em que ele considerou que não era possível a acumulação das penalidades, ele não adentrou na questão relacionada à análise da efetiva existência do dano material. Então, me parece que esse ponto, sim, pode ser objeto de cognição dos embargos infringentes, aferir se há dano material efetivo. O problema é que, como pontuou o desembargador Pablo, isso não foi objeto de debate durante o julgamento da apelação. O juiz, inclusive, aponta, o desembargador Pablo lembrou aqui, um ponto que me parece interessante. Ele fez uma pesquisa e diz que, ainda que provadas essas 3.588, salvo engano, autuações, elas, considerando a frota da empresa e o período que foi apurado não, porque é uma prova unilateral, de fato não houve não houve a expedição dos autos de infração, a empresa não pôde se defender. Então, mas há uma informação que possivelmente ela teria infringido a norma sobre o peso dos veículos de transporte 3.588 vezes. E que daria, salvo engano, ele fala alguma coisa, 0,33%. E aí nós poderíamos entrar num debate, que foi o que o STJ ressalvou quando fixou a tese do tema 1104, que é possível a acumulação, mas é preciso verificar a contumácia da empresa, embora o STJ não tenha definido o que é efetivamente contumácia, teria que ser aferida em cada caso concreto. Mas esse ponto, e aí é que eu entro, esse ponto relacionado à possível existência ou não de contumácia não foi objeto de alegação pela empresa, de modo que, de fato, não há como se aferir essa questão de ofício sem que tenha sido objeto de debate, até mesmo em razão da ausência de provocação das partes litigantes quanto a esse ponto específico. E, de todo modo, a condenação em relação ao dano material, a condenação é para que haja uma apuração em liquidação de sentença, que pode, obviamente, se não houver uma prova efetiva dessas infrações durante a liquidação, ela pode terminar numa liquidação zero, né? Nós sabemos que, pelo menos em tese, isso é possível. Então, com base apenas considerando essas ressalvas, eu acompanho também o relator. A sessão, por unanimidade, negou o provimento aos embargos infringentes nos termos do voto do relator.
Vou iniciar os processos de minha relatoria. Acho que Vossas Excelências tiveram acesso às sinopses. Desejam que façamos a votação individual ou posso apenas indagar se há alguma ressalva, algum destaque em relação aos processos? Senhor presidente, eu tenho um destaque com relação aos itens de números 2, 3 e 4 da nossa sinopse, que são de relatoria de Vossa Excelência. São 3 mandados de segurança impetrados contra secretário estadual de saúde. Perfeito. Eu vou excluir o número 5, porque o número 5 já há um voto no sentido de declinar da competência por inexistência de interesse da União. Mas, com relação aos 3, eu queria suscitar uma questão relativa à competência dessa Corte. A gente pode fazer isso em conjunto, né? Porque já os 3 processos são idênticos. Que é a questão que eu entendi que é a necessidade de ilação probatória, né? Não é essa a questão. Para mim, a questão é competência mesmo. Se fosse julgar o mérito, ou se nós fôssemos prosseguir no julgamento, eu acompanharia Vossa Excelência sem nenhum problema. Mas a minha questão aqui, que eu gostaria de colocar diante da sessão, aqui diz respeito à competência para o mandado de segurança. Porque, me dá que Vossa Excelência, eu posso continuar com a palavra para desde logo suscitar a questão. Muito grato. O inciso 1º, a linha C, artigo 108 da Constituição Federal, diz o seguinte: compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. Nesse caso aqui, nós temos pedido de fornecimento de medicamentos, cuja responsabilidade de ressarcimento, em algumas situações, caberia à União, o que atrairia a competência da Justiça Federal nos termos do que foi fixado no tema 1234 do STF. Nós temos aqui julgados do STJ, né, que afirma essa necessidade de atribuição de competência para a Justiça Federal. Mas a questão que eu quero suscitar é que a competência no 2º grau da Justiça Estadual se deu pela presença do secretário de Estado no polo passivo, conforme previsão do respectivo Estado. Embora o secretário estadual detenha foro privilegiado nas ações mandamentais ajuizadas na Justiça Estadual, a meu sentir, inexiste justificativa para a tramitação dos autos nessa 2ª instância, pois, embora se reconheça a competência da Justiça Federal, o processo deveria tramitar na 1ª instância, conforme o artigo 109, inciso 1º da Constituição, que dispõe que compete à Justiça Federal processar e julgar as demandas em que figurem como parte ou interessada a União, suas autarquias, empresas públicas federais ou fundações públicas federais, independentemente do tipo de ação. Não se ignora que a questão de competência em casos como o que senhora se apresenta tem sido apreciada de forma divergente por parte dessa Corte, carecendo de posição definitiva sobre a questão. Mas não há hipótese constitucional que justifique a tramitação dos autos nessa 2ª instância, conforme entendimento já adotado por essa 3ª sessão, nos mandados de segurança números 104, 12, 44, 18, 2023, 401, 0000 e 103, 78, 92, 86, 2022, 401, 0000, julgados na sessão presencial do dia 26 de novembro de 2024. Eu fui relator de um desses processos e o que se dizia na ementa basicamente é o seguinte: vou ler só o que interessa. O processo de análise é de fato de competência da Justiça Federal, considerando que se trata de mandado de segurança em que consta ente federal no polo passivo. Mas a ação deve ser processada e julgada no 1º grau de jurisdição, pois inexiste embasamento legal para o trâmite nesta 2ª instância. E aqui, no caso, nós acolhemos o embargo de declaração e consideramos que a competência era, de fato, da Justiça Federal de 1º grau. Ainda sobre o assunto, colaciona-se entendimento do desembargador federal Moraes da Rocha, integrante da Corte Especial deste egrégio tribunal. O ilustre desembargador apreciou uma questão semelhante, e eu leio aqui no que interessa o voto dele, para que, por amor da brevidade. Diz o voto de Sua Excelência: neste caso, em questões de competência, deve-se atribuir a interpretação restritiva ao caso,
ou seja, retira-se do conteúdo da norma o mais estreito significado possível, quer quanto ao âmbito da incidência da norma, quer quanto à extensão de suas consequências. Não há, assim que se falar, interpretação analógica por simetria, ampliando as hipóteses de competência, o que levaria a uma hipertrofia das atribuições da Corte Especial, desvirtuando-a do seu perfil estrito, definido no regimento interno e permitindo que a competência, que a Constituição estadual dilate as suas competências. Apesar de a decisão acima transcrita ter sido fundamentada na ausência de competência da Corte Especial, também não há falar em competência desta terceira seção, tendo em vista que o caso em apreço não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência das seções elencadas no artigo 12 do regimento interno desse TRF1 ou no artigo 108, inciso 1º, a linha C da Constituição Federal, tampouco se aplicando interpretação por simetria para ampliar a competência originária desse tribunal, que está devidamente delimitada na Constituição Federal. E aqui nós citamos, inclusive, uma jurisprudência do STJ, em que o STJ emprega esse caráter restrito com relação à competência originária da própria Corte. É verdade que não se trata da mesma questão. No presidente do STJ disse o seguinte: o caráter de direito estrito das normas relativas à competência originária dessa Corte para o processamento de ação mandamental demanda emprestar-lhes exegese restritiva. E eu prossigo. Assim, a competência para julgamento de mandado de segurança, contrato de juiz federal ou do próprio tribunal tem por finalidade o controle de legalidade dos atos judiciais dos membros que o integram, a fim de afastar eventuais decisões ilegais, tratológicas ou abusivas. Por outro lado, a competência originária do Tribunal de Justiça Estadual, no caso, para apreciar mandado de segurança impetrado contra a Secretaria de Estado, está prevista somente na Constituição do respectivo Estado. Assim, não há justificativa jurídica relevante para, aplicando uma interpretação por simetria, avocar processo que, a despeito do rito especial da Lei 12.016/2009, em nada difere dos inúmeros procedimentos comuns que tratam no mesmo pleito, fornecimento de medicamento, mormente ao considerar elevada sobrecarga de recursos e processos originários desta Corte Regional. Logo, o processo em análise é, de fato, de competência da Justiça Federal, considerando que se trata de mandado de segurança em que consta ente federal no polo passivo. Mas a ação deve ser processada e julgada no primeiro grau de jurisdição, pois não existe embasamento constitucional ou legal para o trâmite e julgamento nesta segunda instância. Esse é um voto escrito que eu farei juntar aos processos, mas eu gostaria de acrescentar aqui que essa questão da interpretação por simetria, ela faria sentido no caso da competência criminal, porque se trata de um direito individual. E, na hipótese de um direito individual, como esse de ser julgado criminalmente por uma corte, eu creio que caberia a simetria, porque os direitos individuais devem ser aplicados da forma mais, vamos dizer assim, ampliativa possível, dentro dos limites do sistema constitucional. Mas, quando se trata de mandado de segurança, o secretário de Saúde é um mero representante processual do Estado. Ele não sofre sanções, é algo assim que nós sabemos que é meramente pro forma, porque o sujeito sequer é ele mesmo, pessoalmente, o encarregado de fornecer medicamento, já que existe toda uma estrutura dentro do Estado que é encarregada dessa providência prática. E nesse diapasão, não me parece que nós estamos aqui defendendo nenhum tipo de interesse ou um direito individual, propriamente dito, que autorize uma interpretação ampliativa da Constituição para fins de fixação da competência dessa Corte. E também eu me reporto aqui aspectos de ordem prática. É muito ruim para a Corte atuar como a Corte de primeiro grau de jurisdição, até porque nós somos obrigados a analisar, não é isso, matéria de fato em primeiro grau, não é isso, como se nós fôssemos no exercício de uma competência originária, sem contar que nós estamos a braços com milhares de recursos, não é isso? Todos os nossos gabinetes têm milhares e milhares de recursos, e eu não vejo nenhuma vantagem para as partes em que esta Corte assuma essa competência. Pelo contrário, eu acredito que isso, inclusive, retardaria o andamento dos processos por conta da notória sobrecarga dos tribunais regionais federais. E, feitas essas considerações, eu suscito essa questão, que não foi apreciada nos votos, não é isso? Daí a necessidade de suscitarmos a questão, para reconhecer a incompetência desse tribunal para apreciar o presente mandado de segurança,
determinando a remessa dos autos à primeira instância da Justiça Federal para a continuidade do processamento do feito. Essa minha manifestação, senhor presidente, esclarecendo que, caso vencido, Vossa Excelência pode, desde logo, colher os votos com relação à continuidade do julgamento, porque, na continuidade do julgamento, caso haja, eu acompanharia Vossa Excelência integralmente nos 3 processos que eu destaquei. Perfeito, desembargador. Eu sempre levei em consideração esse raciocínio que Vossa Excelência mencionou aí da aplicação do princípio da simetria. Se ele tem esforo por prerrogativa por força da Constituição Estadual, nós teríamos que aplicar aqui. Mas eu vou colher os votos seguindo, então, a sequência de antiguidade, como se manifesta o desembargador João Maia. Excelência, eu tenho seguido o precedente da Corte Especial, né? Eu acho que, enquanto não alterado esse entendimento, claro que nós não estamos necessariamente vinculados, né? Mas, por questão assim de segurança jurídica, né? Essa questão já chegou ali várias vezes, né? E aplicou-se esse entendimento, né? De que se a norma estadual ela prevê, né, foro, né, em segundo grau, né, para a autoridade, né, que por simetria, né, para efeito de apreciação do mandado de segurança que lá iniciou-se em segundo grau, né, na origem, né, aqui no tribunal deveria se manter a mesma hierarquia com relação à autoridade, né? Então, assim, eu penso que, como a matéria já... E não é um único precedente, há outros também no mesmo sentido, né? Aplicando esse entendimento da Corte Especial. Nós estaríamos inaugurando aqui, né, uma nova situação, desconsiderando todos esses julgados, que, certo ou errado, né, aplicaram esse entendimento, que, no meu entender, assim, acho relevantes os fundamentos apresentados na questão de ordem, né? Mas, assim, eu tenho também que não são de todo não foi de todo desarrazoada, né, o fundamento adotado pela Corte Especial, porque exatamente foi para a Corte pela divergência entre as seções, né? Para afirmar esse entendimento. Então, por uma questão até de lógica jurídica e porque o argumento não é desarrazoado, né, eu tenho preferido, inclusive nas minhas decisões monocráticas, manter essa mesma linha de entendimento, né. O que eu tenho feito aqui, né, e aí já avançando, né, em relação ao que Vossa Excelência fez, que eu concordo, né, com relação à dilação probatória, eu tenho acrescentado, né, que essa autoridade indicada, o secretário estadual, né, a partir do momento que se reconhece a competência federal, né, e a participação da União, né, a autoridade que deveria ter sido indicada inicialmente deveria ter sido uma autoridade federal e não uma autoridade estadual, né? Então, é claro que a União, passando a integrar o polo passivo, veio pelo deslocamento, né? Mas isso não significa que não deveria ter, de início, uma autoridade federal apresentando a União para efeito de mandado de segurança. Então, eu tenho acrescentado esse fundamento também, né, em relação ao mandado de segurança, para dizer que houve uma errônea indicação da autoridade impetrada, que deveria ter sido indicada uma autoridade federal, né? E isso nos casos em que o Ministério Público, ele, como me parece que seja o caso aqui, né, lá era o Ministério Público do Estado, né, ele tenha assumido, né, a impetração, porque em alguns casos ele não assume e em outros casos ele manda para a Defensoria Pública para ver se a Defensoria Pública Sim. assume ou não. Então, eu tenho verificado, né, antes de examinar essas questões processuais quanto ao mandado de segurança, se a titularidade da ação vai ser assumida por alguma entidade que tenha atuação no âmbito federal, né, para depois examinar essas questões. Então, encerrando a minha participação aqui, eu vou, por uma questão de lógica interna dentro do tribunal e por uma segurança jurídica, né, para que nós não tenhamos... e a minha preocupação não é só em relação à terceira sessão, como a Corte decidiu em relação às sessões, né, que nós mantenhamos, né,
esse entendimento no âmbito do tribunal é para respeitar, né, pelo menos por hora, né, essa decisão da Corte Especial que veio trazer uma uniformidade no âmbito das sessões, né? Então, eu acompanho Vossa Excelência. E se o voto de Vossa Excelência for vencedor, no mérito também acompanho Vossa Excelência quanto à inadequação da via eleita, né? E eu só acrescentaria essa questão também da legitimidade, né, que fica manifesta, né, a partir do reconhecimento da competência federal, fica manifesta a ilegitimidade da autoridade estadual, né, que serve para termos de fixação da competência do tribunal, pela lógica da Corte Especial, mas que não se presta aí para o reconhecimento da adequação do mandado de segurança nos termos propostos. Perfeito, desembargador João Maia. Desembargador Alexandre Vasconcelos. Senhor presidente, vou me ater inicialmente à questão processual. Doutor, questão... me permita, desculpe a interrupção. É porque o que está sendo pautado são 3 mandados de segurança em conjunto, não é isso? É porque os 3 têm mais ou menos, seguem a mesma linha de raciocínio, né? Só que tem um deles, Excelência, que, assim, eu não conheço os autos inteiros, mas que parece que é um deles, tem como parte autora, me corrija, Excelência, se eu estiver errado, o Ministério Público do Estado de Goiás. Só um minuto. Sim, tem. É o item 3. Essas causas, elas têm sido ajuizadas pelo Ministério Público do Estado de Goiás e tramitam na estadual e, de repente, elas vêm para a federal. Eu não sei, Excelência, se teve, previamente ao julgado, se teve manifestação do Ministério Público sobre a assunção do polo ativo ou da DPU, até porque a DPU parece que tem um termo de cooperação, salvo engano, Excelência, com o próprio Ministério Público do Estado de Goiás, para assumir essas causas se forem remetidas para a área federal. Eu, inclusive, já me manifestei, acho que num caso parecido assim. Então, o meu único receio é se essa sessão está julgando, de repente, sem o autor, né? Porque, formalmente, essa questão... Ou se o Ministério Público do Estado de Goiás está sendo intimado pessoalmente na condição de autor aqui. Eu só trago essa questão, Excelência, me desculpe, porque eu não conheço os autos inteiros. Se ela foi dirimida, só como uma questão de ordem, no caso em que o Ministério Público do Estado de Goiás é parte autora, se seria o caso de abrir vista, até porque eu não sei nem se esse processo é meu como titular, mas abrir vista ao Ministério Público para se posicionar sobre a assunção da titularidade. Eu acho que tem uma petição aqui, teve uma manifestação... Tem, se Vossa Excelência me permite, há um parecer juntado no dia 6 de dezembro de 2023 pelo Ministério Público. Pela denegação. Pela denegação. Só que eu não sei, Excelência, se ele está falando aí como custo júris ou como autor. Foi de 6 de dezembro, Excelência? Eu vi dos expedientes, se Vossa Excelência me permite, tem intimação para o Ministério Público do Estado de Goiás aqui, expedição eletrônica 27/5/2025, e também para o Ministério Público Federal. Ambos foram intimados da pauta. Essa intimação eletrônica, eu, sinceramente, não sei como é que ela é feita. É eletrônica, ela Se consta ela aqui chega a ele na lista de expedientes. Como intimação pessoal, não sei. Eu prosseguiria do jeito que está, como houve as intimações, e julgaria, né? Como nós não estamos adotando, se avançarmos, né, uma questão processual, né? E não vai haver prejuízo exatamente porque vão haver as intimações, né, de ambos os órgãos do parquê, né? Só pela necessidade da intimação pessoal. Excelência. Se não houver prejuízo, eu não vejo porquê, né? Teria que ser alegado prejuízo, né? tem manifestação do Ministério Público. O Ministério Federal fez uma manifestação, acho que pela denegação. Né? Não, pela concessão. Pela concessão.
Isso não foi alegado, né? A Sim. legitimidade. Né? Então, assim, como nós já estamos em julgamento, né, eu tenho feito isso quando chega monocraticamente, né? Mas aqui já está tudo andando, se manifestou, não arguiu. Devolvo a palavra ao desembargador Alexandre Vasconcelos. Essa questão relativa à participação do Ministério Público, embora a legislação preceitue que deva haver a intimação pessoal, nesse caso houve a efetiva manifestação do Ministério Público. Então, essa questão efetivamente fica superada diante do recebimento. Não, e houve a intimação. A intimação está registrada nos autos. Isso. E vamos dizer que se a intimação fosse somente eletrônica e não pessoal, ainda assim ficaria superada pela questão da própria intervenção do Ministério Público. Então, me parece que ficaria superada. Com relação à questão processual de competência suscitada pelo desembargador federal Alexandre Laranjeira, eu quero pensar alto aqui com Vossas Excelências e dizer que se nós não inauguramos posicionamento diverso, nós perpetuamos erros. E, embora haja posicionamento da Corte Especial sobre o assunto, eu creio que o tribunal hoje tem uma nova composição, sua Corte Especial tem uma nova composição, e eu acho que as reflexões trazidas pelo desembargador Alexandre Laranjeira são absolutamente pertinentes. Sequer há ente federal aqui, sequer há autoridade federal aqui. Se não há autoridade federal nos autos, como nós vamos atribuir competência à Justiça Federal? Então, se nós não temos atribuição para rever decisões, enviando, devolvendo ou mantendo a devolução de processos para a Justiça Estadual, quando nós não temos sequer delineada a competência do tribunal. Especificamente da Justiça Federal, poderá haver, e aí o primeiro grau, então, intimará o ente que responde efetivamente em ações semelhantes, em demandas semelhantes na esfera federal sobre a questão de fornecimento de medicamentos. Então, eu, com a vênia de Vossa Excelência, que parece não ter levantado a questão, eu gostaria realmente de propor uma reflexão sobre as considerações do desembargador Alexandre Laranjeira, no sentido de que aqui não se trata somente de prestigiar uma jurisprudência de órgão superior, hierarquicamente aqui do TRF, mas trata-se de uma questão constitucional. E a questão constitucional se sobrepõe a qualquer precedente, se sobrepõe a qualquer questão. Então, eu vou acompanhar a proposição do observação, né? Nesse caso em específico, ele veio para cá não com base no inciso 8º, né, do artigo 109, ele veio com base no inciso 1º, né, porque a União figura no polo passivo. Então, não é por conta da autoridade, né? É por conta, aqui veio por conta do inciso 1º, né? Que são aquelas hipóteses em que, embora a autoridade não seja, em princípio, afeta a área federal, né, como a União integra o polo passivo do mandado de segurança, ele desloca não por conta do inciso 8º do artigo 109, mas o inciso 1º, que é o que está acontecendo aqui. Mas eu acho que o desembargador Alexandre invoca é o fato de a competência originária do tribunal. Então, mas aí é que está, mas é o que eu estou dizendo, o conhecimento se dá no MS pelo inciso 1º do artigo 109. Perfeito. Agora, a competência do tribunal está se dando, né, exatamente por conta, né, da extensão da autoridade, né, por simetria,
né? É com base no precedente da Corte Especial. Eu até puxei aqui, e tem vários outros aqui, tem decisões monocráticas, né? Senhor Aplicando o mesmo entendimento, né? Do desembargador João Carlos. Sim. Eu gostaria de concluir somente levantando a questão, até muito apropriadamente levantada por Vossa Excelência, que não se está discutindo aqui se a União está ou não figurando do feito. Nós estamos discutindo se isso deve estar afeto ao primeiro ou segundo grau. Então, a remessa à Justiça Federal me parece pertinente, mas não ao tribunal. Ao tribunal aplicar uma simetria que não tem base constitucional é extremamente temerária. Nós estamos, inclusive, praticando supressão de instância. Então, com base nessa questão, nessas questões constitucionais, é que eu peço vênia, então, ao ilustre presidente para acompanhar aqui a questão de ordem suscitada pelo desembargador Alexandre Laranjeira. Caso superada a questão de ordem, Vossa Excelência gostaria de se pronunciar logo sobre o mérito do julgamento? Eu acho que se nós mantivermos a competência da terceira sessão, aí eu acompanharia a decisão proposta por Vossa Excelência. Desembargador João Carlos, aqui eu confesso que eu não me recordo desse precedente da Corte Especial. Acho que foi um debate entre a primeira e a terceira sessão, não é isso? A primeira dizia que era da primeira instância e a terceira dizia que era daqui. Eu abri aqui a Corte Especial do TRF1 em sessão realizada em 17/11/2022, no julgamento do MS 103.5378, 63/2022-401-0000, firmou orientação no sentido de que a competência para processar e julgar mandado acima de contrato com ator praticado pelo secretário de Estado de Goiás, que é exatamente o caso, é da terceira sessão. Isso na consideração de que, em respeito ao princípio da simetria e da hierarquia, e observado o disposto no artigo 46, inciso 8º, linha O, da Constituição do Estado de Goiás, combinado com os artigos 15, inciso 6º, 16, inciso 3º e 20, inciso 1º, a linha B, a competência da Justiça Federal será da seção correspondente à área de especialização da matéria em discussão. Relatoria do desembargador federal Wilson Alves de Souza, DJ, de 23/11/2022. Aplicaram o mesmo entendimento em decisões monocráticas o desembargador Ney Belo, eu cito um julgado de junho de 2023, decisão monocrática também da desembargadora federal Solange Salgado, de julho de 2023, e um outro dela também, de julho de 2023, e eu também apliquei. E aí diz aqui... E também aqui... E aí também há outras decisões aqui que eu cito também, decisões do desembargador Flávio Jardim, né? Também, do juiz convocado Volney de Oliveira, do desembargador Rafael, duas do desembargador Rafael. Mas aí eu compartilho com Vossa Excelência daí. Perfeito. Muito obrigado. Me perdoe pela insistência, não costumo fazer isso, provocar... Não, fique à vontade, desembargador. Ou ficar trocando ideias ou complementando raciocínios. Mas eu não ignoro os precedentes. Não ignoro. Eu só acho que precedente pode ser revisto. Sim, claro. E nós estamos aqui tratando hoje de uma possibilidade de devolução à Corte Especial de um julgado de 2022 para que ela reflita sobre essas questões constitucionais que foram levantadas aqui neste julgamento. Então, as decisões monocráticas que se seguiram me parecem que é muito simples nós batemos um carimbo e dizer que a Corte Especial já decidiu, ponto final. Sim. Então, eu estou colocando à sessão a possibilidade de devolução à Corte Especial para um novo exame, não ignorando o que já foi decidido.
Eu só completo com essas considerações. Presidente, eu segui uma sugestão diferentemente da questão de ordem levantada pelo desembargador Laranjeira. Porque o desembargador Laranjeira levanta a questão remetendo para o primeiro grau, Primeiro que foi grau. deliberado acho que em novembro do ano passado. Sim. São 2 precedentes, né, que foram julgados de relatoria do desembargador Alexandre Laranjeira, aqui na sessão. Isso. E a proposta de Vossa Excelência, desembargador, seria afetar a Corte Especial. Afetar a Corte Especial para rever a competência no âmbito da Justiça Federal, se ela está afeta ao juízo de primeiro grau ou a terceira sessão já. E até penso que nós praticamos aqui, se começarmos o processo pela terceira sessão, nós estamos começando o processo pela instância final. Sim, eu entendi o raciocínio de Vossa Excelência. De toda forma. Agora, salvo engano, esse precedente, desembargador João, ele foi um conflito entre primeira e terceira sessão, não foi isso? Conflito. É porque salvo engano, não há previsão regimental para nós afetarmos diretamente a Corte Especial. Presidente, presidente, se Vossa Excelência me permite aqui uma rápida colaboração aqui, já que o debate foi seguindo. Eu estava presente nessa sessão do dia em setembro. Eu acho que Vossa Excelência não estava, presidente. Eu não me recordo de ter Não me participado. recordo mas eu me lembro até que foi na Orlando Gomes, né? Foi na Orlando Gomes. Eu me lembro bem o lugar. E quando o desembargador Alexandre Laranjeiras começou a votar, eu me lembrei exatamente do que discutimos ali. Então, se Vossa Excelência me permite, eu não vou, ainda não votando, mas colaborando, porque estamos em sede de questão de ordem. Eu acho que o desembargador já concluiu seu voto? Concluiu, né? Seria suscitando, mas se vencida a questão de ordem, acompanha o relator. Né? Então, Vossa Excelência pode passar o voto. Posso Pode, claro. Então, se Vossa Excelência me permite, presidente, o que acontece é que tem precedente para todos os caminhos. Sim. Eu acho que é importante, o desembargador levanta uma questão importante, nós estamos diante de uma nova composição que é posterior a esse julgado da Corte Especial e que nós precisamos definir, né? Um caminho ou outro, né? Exatamente, presidente. E aí é que, vamos dizer assim, é o busilis, eu entendo assim. Nós tivemos uma ampliação da sessão, né, para 12 desembargadores. E, assim, temos que reconhecer que a jurisprudência nessas questões estão, de certo modo, aqui não é nenhuma crítica destrutiva, vamos dizer assim. Eu penso que nossa jurisprudência está um pouco desorganizada, presidente. E aqui talvez uma sugestão. Porque a verdade é que eu estava presente nessa sessão e se nós fizermos aqui uma pesquisa, colocarmos a assessoria a pesquisar aqui, ou a gente mesmo entrarmos no site do tribunal, em que pese nossa base de dados de jurisprudência seja horrível, né? Aqui mais uma crítica. A verdade é que tem jurisprudência para todos os sentidos. Tem jurisprudência no sentido do que Vossa Excelência decidiu, e tem essa da Corte Especial que o desembargador Alexandre Laranjeiras citou no voto dele, que é da relatoria do desembargador Moraes da Rocha. O desembargador Laranjeiras cita no seu voto um precedente da mesma Corte Especial, com um raciocínio jurídico, eu entendi aqui a lógica do desembargador João Carlos, mas com um raciocínio jurídico diverso. Então, presidente, o ponto é que tem jurisprudência nos dois sentidos. A verdade verdadeira é essa. Para complementar, né, como o desembargador Alexandre Laranjeira lembrou, como nós todos estamos assoberbados de processo, quem resiste a extinguir o processo por inadequação da via eleita, monocraticamente? Né? É um caminho, vamos dizer assim, mais rápido. Né? Até para a estatística, uma decisão terminativa monocrática, aquela que a gente espera ali, que é a mais simples. Então, assim, eu penso que, e aí eu discordo, peço venhas ao desembargador João Carlos, eu penso que, na verdade, a gente está andando em insegurança jurídica sempre. Porque não há, realmente, depois que a Corte ampliou, a nossa jurisprudência não está segura quanto a essas questões. Eu, presidente,
como raciocínio jurídico constitucional, eu, inclusive, na assentada de setembro, eu acompanhei o desembargador Laranjeira. Eu me lembro que o desembargador Eduardo estava, não me lembro se o desembargador Flávio estava, mas eu acompanhei o desembargador Laranjeira. Mas na minha cabeça, desembargador, eu fiquei vencido, mas Vossa Excelência está dizendo aí que na verdade, nós somos vencedores. Na minha cabeça, eu fiquei vencido. Tanto que é possível que Vossa Excelência encontre decisão monocrática minha no mesmo sentido do voto de Vossa Excelência. Então, assim, até para eu não fazer o Dworkin se mexer no túmulo quanto à incoerência das decisões, né? Até para o coitado descansar em paz, é que eu estou fazendo essa digressão, presidente, para dizer que, naquela sentada, eu segui o desembargador Laranjeiras, porque, presidente, entendo que o raciocínio mais correto constitucionalmente é esse que Sua Excelência articula no seu voto. Não da tradição de competências originárias de tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, a interpretação restritiva. É da tradição da nossa jurisprudência a interpretação restritiva. E, no caso da Justiça Federal, com uma razão ainda topográfica, vamos dizer assim. Quando o desembargador João Carlos cita o 109.1, o 109.1 é a competência da primeira instância da Justiça Federal, não é da segunda. A competência da segunda instância da Justiça Federal está situada topograficamente no 108, dos tribunais regionais federais, lá no 108. Então, até para um posicionamento de capítulo, né, de artigos, tratando de competências de órgãos jurisdicionais funcionais distintos, é que eu acompanho o desembargador Alexandre Laranjeira, porque nós não temos como ampliar a competência do mandado de segurança, na medida em que a Constituição ela tem um artigo próprio para esse tipo de ação. O 108 fala do mandado de segurança, e do habeas corpus, e do habeas data. O 108 fala do mandado de segurança, né? E até, portanto, por essa posição e distribuição de competência de primeiro grau e de segundo, é que eu penso que a lógica constitucional jurídico-constitucional desenvolvida no voto do desembargador Alexandre é a mais consentânea, é a mais correta. Agora, presidente, eu reconheço que até mesmo eu, e aqui, portanto, não tenho compromisso com eu, posso ter aplicado, e não duvido disso, porque isso está na minha cabeça, tanto que quando o desembargador Alexandre começou a votar, eu pensei que a gente tinha ficado vencido naquela sentada, né? E Sua Excelência não traz o precedente já finalizado. Eu confesso que posso ter ido no mesmo rumo de Vossa Excelência, porque há muitos, e aqui eu falo com o eminente procurador regional da República, há muitos mandados de segurança impetrados pelo Ministério Público do Estado de Goiás, nesse mesmo sentido. Há muitos. Contra o secretário do Estado de Goiás, eu acho que em todos os gabinetes há mandado de segurança nesse sentido. E, a meu ver, o Ministério Público Estadual de Goiás meio que substituiu a Defensoria Pública, eu não sei como é a estrutura da Defensoria Pública de lá, mas ele substituiu a Defensoria Pública e assumiu essas ações lá naquela comarca ali, né? Então, presidente, eu vou acompanhar o desembargador Alexandre para manter um pouquinho da coerência com a sessão de setembro, porque eu acho que é a segunda vez, depois daquela sessão de setembro, que a gente discute o mesmo assunto. Mas
me curvando se houver crítica, dizendo, não, mas Vossa Excelência tem precedente no mesmo sentido do desembargador Newton. Então, assim, não quero deixar isso bem registrado. Mas, por hora, como é a segunda vez que nós discutimos essa questão, pelo que eu me recorde, na sessão aqui presencial, e porque naquela sentada acompanhei o desembargador Alexandre com essa mesma argumentação, eu vou acompanhar Sua Excelência, presidente, o eminente desembargador Alexandre na questão suscitada. Caso superado, Vossa Excelência quer se manifestar? Acompanho Vossa Excelência. Desculpe, isso não é comum da minha participação. Não se preocupe, desembargador, para enriquecer o debate, eu Vossa Excelência pode... e fico quieto. Mas eu queria lembrar, até a propósito de algo que o desembargador Pablo acabou de suscitar, essa sessão foi ampliada. Mas hoje nós estamos com uma composição de 8 componentes. Ou seja, nós estamos faltando pelo menos uma turma aqui. Ou seja, é muito para nós passarmos despercebidos e simplesmente chancelarmos um entendimento que parece-me constitucionalmente extremamente duvidoso. Como, até a propósito que o desembargador Pablo falava, né, eu me lembrava aqui agora do constituinte Otávio Mangabeira, que ele dizia, pense num absurdo, tem precedente na Bahia. E então, se nós quisermos achar qualquer precedente para qualquer coisa, nós vamos encontrar. Tem aqui também aquela expressão, jurisprudência banana boat. Eu esqueci agora quem era o autor. Dependendo para o lado que o vento bate, ela cai para um lado ou cai para o outro. Mas então é onde eu acho que refletir, embora o nosso assoberbamento, nunca é demais em questões que são fulcrais. Eu também digo mesmo acerca do que o desembargador Pablo acabou de dizer sobre, deve ter muitas decisões monocráticas minhas também carimbando esse entendimento da Corte Especial, mas eu estou aqui refletindo sobre a questão e estou refletindo de modo diverso, de maneira que não será mais essa a minha decisão. E é onde eu acho que, não sei que mecanismo nós teríamos para que isso fosse trazido novamente à sessão para afirmar um entendimento antes de definirmos se é a primeira instância, ou se é a Corte Especial, ou se nós vamos... Eu acho que o mecanismo é o debate aqui mesmo. E a gente tem consciência que o órgão é colegiado, né, e precisa firmar uma posição. Não dá para cada sessão nós decidimos esse tema de uma maneira... Flávio. Presidente, queria parabenizar aí a todos os membros da nossa sessão pelo debate. A meu ver, esse processo gera um incômodo em todos os gabinetes, por isso esse debate, porque sabemos do volume de mandados de segurança que temos sobre o tema, é o que mais hoje inunda o nosso PJE da sessão. A meu sentir, esse tipo de demanda aqui está sendo produzido com todas as vênias ao Ministério Público do Estado de Goiás, porque, por exemplo, esse caso, o item 3, eu até fui verificar qual era o medicamento, é canabidiol. Ele é nitidamente um medicamento de competência federal. Então, isso aqui, na verdade, o Ministério Público não devia ter impetrado esse mandado de segurança do Estado de Goiás. Quem devia ter impetrado, se fosse alguém, era o Ministério Público da União. Segundo, não tem ato ilícito praticado por nenhuma autoridade federal. Nenhuma. Na verdade, quem recusou o medicamento foi o órgão estadual. Então, assim, não houve sequer provocação do fornecimento do medicamento por autoridade federal. Então, basicamente, a gente recebe esse mandado de segurança, presidente, a gente não sabe nem que autoridade coatora, nós sabemos que o âmbito federal não é atribuição do ministro da Fazenda. Tá, ele fala em omissão, né? Eu não tô com mas a omissão seria a partir de uma provocação, ou seja, sim, você claro. Provoca, demonstra que existe laudo médico, existe, mas não existe sequer ato ilícito. Não sabe se foi nem requerido, né? Não foi requerido, pelo menos não está aprovado nos autos. E não tem ato ilícito, porque o órgão estadual que negou o fornecimento, ele não deveria ter fornecido. Quem deveria ter fornecido é o órgão, se alguém, é o órgão federal, aí a partir da análise dos requisitos
do tema 1234. Então, o que tá ocorrendo nesses casos é que estão impetrando diversos mandados de segurança, com a ciência de que são medicamentos cuja competência de fornecimento é da União, e aí torna-se toda essa problemática. Eu até fico com pena, porque eu vi que é uma criança. Então, o que aconteceu aqui? Esse mandado de segurança de 2022, até hoje, a pobre dessa criança, desembargador Alexandre, não tem o medicamento, sabe por quê? Por um problema processual. Isso é uma tragédia, Isso não devia estar acontecendo. Na verdade, quem devia estar ajuizando essa ação lá na origem é a ADPU, e pronto. E, inclusive, tem um documento que eu acho que o procurador da República mencionou, que mostra que tem o símbolo do Ministério Público do Estado de Goiás, o símbolo do Ministério Público da União e o símbolo da ADPU, ou seja, algum tipo de convênio de atuação conjunta. Então, assim, eu acredito, nesse caso, eu confesso que, de fato, entendo que nós não podemos prestigiar demandas que provoquem uma alteração de competência no nosso tribunal de forma artificial. Então, se a gente sabe que não é o secretário, o ministro da Saúde não seria o competente, que seria até do STJ, né, a competência, do contrário do ministro da Saúde. Então, a gente fica numa situação bem difícil, porque daqui a pouco a gente vai reconhecer que é a competência do STJ, porque a autoridade hierárquica, e mesmo o patamar em nível federal, não é submetida à nossa autoridade. Da mesma forma, eu não sei nem quem que é. Vai intimar a União, não tem autoridade coatora. Se não tem autoridade coatora, a gente não tem nem quem mandar fornecer, porque o mandado de segurança precisa ter uma autoridade coatora para ele que cumpra a ordem. Sim. Então, assim, em última análise, a decisão de Vossa Excelência me parece pragmática. Está resolvendo esse processo que não deveria estar aqui. Até porque, sequer isso deveria estar sendo processado em via de mandado de segurança. Em muitos casos, a gente precisa de prova pericial, a gente sabe disso. Como é que eu vou saber se esse medicamento aqui, ligado ao canabidiol, se é ou não adequado só com o laudo do médico? A gente vai precisar de um perito para dizer isso para a gente, porque nós não temos conhecimento técnico. Enfim, então, diante dessa complexidade de problemas que se repete em vários processos, eu entendo que a solução... Eu concordo, desembargador Alexandre Laranjeira, plenamente com o que Vossa Excelência colocou. Assim, de fato uma complexidade. Mas nós também estaríamos encaminhando para alguém que vai receber um problema que eu não sei nem como é que ele vai tratar disso, sabe? Então, hoje nós não estamos na composição integral. Eu acredito que essa criança precisa de uma solução rápida, porque se ela ainda não tem acesso a esse medicamento, ela precisa entrar na via adequada. Então, como eu disse, pragmaticamente, eu vou acompanhar Vossa Excelência, mas reservando-me, e acho que Vossa Excelência também o faz, a possibilidade de refletir isso aqui quando a gente tiver com a composição completa, e parabenizo a boa e importante reflexão do desembargador Alexandre Laranjeira. Mas acompanhe Vossa Excelência. Só mencionar uma coisa, eu achei um julgado do STJ aplicando a simetria, mandando aqui para o tribunal, um caso de Procurador-Geral de Justiça do DF, em que o STJ aplicou a simetria para entender pela competência do nosso tribunal. Aí ele entendeu porque não seria, então, o ministro da Justiça, entendeu que seríamos nós, é isso. E nesse caso diz o seguinte, com efeito do STJ, o artigo 109.8 da CEP estabelece a competência da Justiça Federal para os julgados dos mandados de segurança contra a autoridade federal, excetuados os casos dos tribunais regionais federais. Embora não haja norma constitucional expressa que atribua a competência ao TRF1 para processar e julgar mandado de segurança contra ato do Procurador-Geral de Justiça do DF, nem contra ato de qualquer outro membro do Ministério Público da União, pelo princípio da simetria constitucional, deve-se reconhecer tal competência na hipótese dos autos. Aí, com efeito, ele vai. Mas essa simetria não é relacionada à autoridade estadual. Acho que é ao presidente do nosso tribunal. Não, aqui ele adotou o Tribunal de Justiça do DF. Porque era competência para o Procurador-Geral. Porque imagina o seguinte, aqui a simetria seria com a autoridade federal, mais alta, aí é o ministro da Saúde. Esse caso aí não é o caso, porque nesse caso o Procurador-Geral de Justiça é a autoridade... Mas a autoridade não foi excluída ainda, é isso que eu estou dizendo. Continua no polo passivo o secretário de Estado do Estado. É por isso que no meu entendimento, né, para afirmar a competência, a autoridade ficaria para efeito de simetria e o deslocamento ficou por conta do inciso do primeiro, né? Então, aqui é uma conjugação do 8º com o primeiro, mas eu concordo com o Vossa Excelência, que foi o que eu falei desde o início, né?
que a autoridade é ilegítima, né? Mas nós teremos que firmar a competência para reconhecer a ilegitimidade da autoridade. Se reconhecermos a legitimidade da autoridade, o que nós faremos? Aqui, na verdade, eu acho que sequer deveria existir a competência federal, sabe? Porque não há ato de autoridade federal. É que entrou pelo inciso... Entrou primeiro, simplesmente por uma arbitrariedade de deslocamento. Na verdade, artificial. Se fosse o caso, se essa parte provar que a União se negou a fornecer o medicamento a ela, teríamos uma lide federal. Aqui não. Aqui ela pediu... Mas não temos como devolver aqui. Acredito que teríamos. Devolver? Dizendo que não tem ato de autoridade, de autoridade federal. Não tem ato de autoridade federal nenhuma. Na verdade, isso aqui não há ato de autoridade federal. Quem se negou a fornecer esse medicamento foi uma autoridade do município. Eu sei, mas é cabível. É o que eu falo. É cabível o mandado de segurança com base no inciso 1º também. É cabível. Mas não foi essa a impetração. Não, mas eu digo assim, mas quando a União entrou, né, entrou, esse que é o ponto. Não, mas é o interesse federal. Ela passou Sim. Ela não está integrada, o desembargador Newton? Está. Esse foi o motivo de ter os autos vindo para cá, ela né? está. Ela participa do mandado de segurança hoje. O problema, mesmo se ela participa... Ela está no polo passivo. Ela está no polo passivo, mas ela disse alguma coisa sobre ato que ela praticou. Esse é o ponto aqui. Parece que o procurador nem leu. Não, aí a gente queria uma questão sobre interesse processual, né? Ausência de provocação, né? Entraria num outro debate. Agora, só para apimentar um pouco a discussão, o desembargador João menciona um precedente do STJ, mas o curioso é que eu tenho seguido essa linha porque aquela história, cheguei aqui e encontrei assim, né? Sempre se processou por força dessa ideia de princípio da simetria. Mas se nós fizermos uma pesquisa sobre a gênese do princípio da simetria, que não está escrito em lugar algum, né? É uma construção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a lógica é um pouco inversa. O paradigma é a Constituição Federal, né? Então, se você tem uma regra que estabelece, vamos dar um exemplo, um determinado prazo de alguma coisa para o servidor público federal, aquilo se aplicaria ao servidor estadual. Se existe alguma coisa relacionada a um ente da administração pública federal, aquilo se aplicaria também ao ente estadual. Mas o paradigma é a Constituição Federal, não o inverso, né? Então, essa lógica que ela segue como se a Constituição estadual pudesse definir a competência de um tribunal federal, né? Então, é um pouco diferente, né? Senhor presidente, mais uma vez, pedindo desculpas, eu gostaria de propor uma solução para a questão na composição. Se Vossa Excelência não ponderaria a possibilidade de nós adiarmos esse julgamento ou retirarmos de pauta para termos uma composição consistente, vamos dizer, pungente aqui da terceira sessão, e nós ficaríamos, então, com a jurisprudência formada nesta sessão, porque me parece que já temos precedentes do desembargador Alexandre e do desembargador dos demais vindo por Sim, conta preciso definir a questão. Eu só me preocupo, como o desembargador Flávio mencionou, com a situação fática da pessoa que está lá aguardando, né? E eu proponho, nesse caso, que, se é o caso, nós podemos, inclusive, deferir liminarmente o pleito. O problema é que a premissa é de que nós não temos, que depende de prova pericial o julgado, nós não temos elementos para... Exatamente, porque ele não passou pela primeira instância. Desembargador Alexandre, se Vossa Excelência me permite, aqui essa maioria aqui dos 12 é uma coisa muito difícil, porque todos temos outras atribuições e, né, enfim, é muito difícil, é muito difícil. Eu até concordo com Vossa Excelência, sou sensível, eu acho que essas questões deveria ser a corte toda, né, a sessão toda, mas reunir os 12 aqui, eu já faz um tempinho que eu não vejo. Sempre alguém de férias. Não é porque todo mundo é uma comissão dali, uma comissão acolá, é uma reunião aqui, sempre a serviço do tribunal, diga-se de passagem. Ou férias, né, né, enfim. É difícil o relator, por exemplo, se o desembargador Newton, se nós adiarmos para melhor refletir sobre a questão,
não é certo que na próxima assentada estaremos os 12 aqui sentados. É difícil chegar a esses 12. Mas eu reconheço, a sensibilidade de Vossa Excelência é louvável. Eu acho que... Eu volto ao ponto. O que eu registrei é uma preocupação minha. Eu acho, penso, e até eu acho que a desembargadora Cátia, que está nos dirigindo, está como timoneira aí, mas acho que nós deveríamos buscar uma forma de organizar melhor o nosso... Na realidade, a solução prática para que nós tenhamos a votação de todos os integrantes da sessão seria um IRDR. Né? Exatamente. Porque nós estamos discutindo competência da sessão. Né? Seria. Porque o IRDR vincula a própria sessão. Nesse caso, como me parece que foi suscitado aqui que houve divergência entre sessões, então o IRDR seria decidido pela Corte Poderia Especial. ser, mas eu mencionei só o fato de nós termos julgados divergentes da própria sessão. Né? Nós temos esses 2 julgados do fim do ano passado, mas eu acho que o desembargador Alexandre Laranjeira noticia precedentes da primeira sessão, em sentido diverso. Né? Acho que ele noticiou aí no voto dele, não é isso? No voto traz da Corte Especial. Da própria Corte Especial. Não, mas aí a gente volta ao ponto, desembargador João. Como o desembargador Newton lembrou, o caso do precedente que Vossa Excelência traz é um conflito de competência. Não me parece assim encaixar como uma luva na discussão que nós estamos a conduzir aqui. Em que pese seja realmente um raciocínio que possa se aplicar, mas não é exatamente um precedente para o caso. Assim, as ponderações do desembargador Flávio são também muito relevantes, não tem ato. Eu acho que poderíamos fazer o seguinte, uma proposta aqui de condução. Nós decidimos esse caso, vamos acolher o voto, falta o voto, acho que... Não, do Eduardo, né? Eduardo e a doutora Marla. Né? Doutora Marla. E aí vamos ver qual é a maioria que se forma. Nós julgamos o caso concreto e eu me comprometo a levantar essa questão. Imagino que tem vários mandatos de segurança disso aqui. Aí podemos suscitar um IRDR para pacificar o tema. Se houver, me parece que há precedentes. Se for só a terceira sessão, seria da sessão. Se houver também precedentes da primeira, suscitar um IRDR para discutir o tema na Corte. Para que nós tenhamos realmente uma jurisprudência consolidada sobre essa matéria. Né? Desembargador Newton, presidente, desculpe, só uma questão. Até a questão manifestada do interesse, que não está fundamentada, é uma mera petição de ingresso, é importante ser refletida para verificar se a União tem interesse aqui em defender um ato de uma autoridade ou municipal ou estadual. Sabe? Eu teria que abrir os autos para verificar aqui se houve manifestação da União. Né? Não, tem uma petição aqui, Excelência, não sei... Tem uma petição aqui, eu não sei se tem alguma manifestação anterior, porque ainda não deu tempo de olhar os processos inteiros, mas lá no ID do dia 16 de novembro de 2023, há um requerimento da União de ingresso no feito. Agora, eu ainda não localizei como é que se deu o declínio, a que título, né? A decisão lá no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a que título se deu, mas a petição me parece, pelo menos na 102... Pelo menos nesse 1685, que é aqui o Ministério Público do Estado de Goiás ajuizou. Desembargador Eduardo Martins. Obrigado, presidente. Até mantendo a coerência do meu voto na sessão de setembro, eu vou acompanhar a questão de ordem levantada pelo desembargador Laranjeira. E, caso seja ultrapassada, acompanho o voto de Vossa Excelência. Doutora Marla. Pois não, senhor presidente. Eu estou acompanhando atentamente as discussões. Vejo importância e razoabilidade em ambas as posições aqui apresentadas, tanto no voto de Vossa Excelência quanto na divergência. Na questão de ordem, muito bem aventada pelo desembargador Alexandre Laranjeira, e esse é daqueles casos que nos instigam, né, e nos colocam em situação de preocupação, porque são questões formais
que se sobrepõe ao direito vivo da parte, né? A parte está esperando, como bem ressaltou o desembargador Flávio Jardim, há 3 anos, pela resolução de sua situação e o processo no aguardo de solução de questões formais. Pois bem, o voto de Vossa Excelência foi no sentido pragmático, acompanhando o entendimento no sentido do entendimento majoritário da Corte Especial, e a questão de ordem apresentada pelo desembargador Laranjeira traz fundamentos importantes, não só fundamentos jurídicos importantes, mas fundamentos também de fato, né, inclusive de gestão processual. E são razões que eu acredito que não podem ser consideradas, não podem ser desconsideradas. É sempre bom, muito embora a gente saiba que a segurança jurídica se orienta por decisões assentadas, mas é sempre bom também não perdermos de vista a possibilidade, né, de revermos essas decisões de tempos em tempos, adequando-as à realidade mais contemporânea, e nesse sentido eu achei muito adequada a manifestação do desembargador Alexandre Vasconcelos, no sentido de afetar a questão, a Corte Especial para nova revisão, até porque o próprio desembargador Pablo trouxe aqui a notícia de que na própria Corte Especial há entendimentos divergentes. Não sei se isso realmente se confirma, não tenho conhecimento, mas reproduzindo os fundamentos que o desembargador Pablo trouxe. Eu não sei se isso é possível em termos regimentais, mas gostaria de registrar aqui, desembargador Vasconcelos, que em princípio essa seria a posição que eu entenderia mais adequada, sendo possível uma revisão da Corte Especial desse julgamento, para que a gente, de fato, tenha uma segurança jurídica acerca do entendimento a ser aplicado nesses casos. Bom, não sendo possível essa afetação à Corte Especial, eu também tenho que reconhecer que não tenho um entendimento maduro o suficiente para discutir sobre a matéria, e considerando essa situação, eu me inclino, não sendo possível a afetação à Corte Especial, eu me inclino a acompanhar o relator por questões de segurança jurídica, por questões de que já é esse precedente firmado pela Corte Especial com base no princípio da simetria. Então, esse é o meu entendimento, senhor presidente. Primeiro, sendo possível renovar essa questão do desembargador Alexandre Vasconcelos, não sendo possível, acompanho Vossa Excelência. Obrigado, doutora Marla. Só um comentário aqui, desembargador Flávio. Eu estou verificando aqui a inicial do Ministério Público, nesse caso, ela fala que foi expedido ofício à Secretaria de Saúde para que fornecesse o medicamento. Isso é a Secretaria Estadual, né? Isso. E o declínio, se deu por se tratar de canabidiol, sem registro na Anvisa, é o que consta na decisão declinatória. E a PRU foi intimada depois e não se manifestou, né, quando os autos vieram para a esfera federal, né? Bom, então nós temos, vou fazer uma conferência aqui, temos 4 votos pelo acolhimento. Saber que o voto do desembargador Alexandre Vasconcelos não é pelo declínio para a primeira instância. Então nós temos 3 votos pelo declínio para a primeira instância, 1 voto para afetação à Corte Especial e os 4 votos, 3 votos acompanhando o relator. Eu vou proclamar o resultado, então, nessas condições e vou me comprometer a... Foi isso? Ela seguiu, são 2 com a tese do desembargador. Então são 2, né? Então nós temos... deixa eu fazer aqui. Então nós só temos 3 votos com o relator, não é isso? 2. E agora, ajuda aos universitários. Pedir ajuda aos universitários. 332. Verdade.
Exatamente. Temos 3 votos, 2 votos acompanhando o relator. Não, 2. Porque a doutora Marla... Isso, exatamente, 2 acompanhando o relator. Senhor presidente, nesse caso específico, até para não gerar mais debate, mais complicação na proclamação do resultado, eu vou refluir no meu entendimento na questão da questão de ordem levantada pelo desembargador Laranjeira e, de forma pragmática, como bem destacou o desembargador Flávio, eu vou acompanhar Vossa Excelência na integralidade. Eu vou me comprometer a fazer um levantamento desse caso para nós suscitarmos em RDR, ou na sessão ou na corte, eu não sei. Tem que checar, mas me parece que tem precedente da primeira, né? Então tem que ser na corte logo, que já define para outras finalidades. A quarta a gente não sabe, pode ser que a quarta sessão esteja enfrentando esse tema também em relação a alguma discussão. Secretaria de Fazenda, né? A Receita Federal. Então, é interessante que o tribunal se debruce sobre essa temática. Então, a sessão, por maioria, preliminarmente, rejeitou a questão de ordem suscitada pelo desembargador Alexandre Laranjeira, no sentido de declinar o feito para a primeira instância, vencidos desembargador Alexandre Laranjeira, Pablo Zuniga e doutora Marla Consuelo. E também rejeitou a questão de ordem suscitada pelo desembargador Alexandre Vasconcelos, no sentido de afetar o tema à Corte Especial, vencidos o desembargador Alexandre Vasconcelos e a doutora Marla, que foi aqui, né? Ficou só ele, né? E no mérito acompanharam. Acho que no mérito foi unanimidade. O relator rejeitando as questões preliminares. Desembargadores João Carlos, Flávio Jardim e Eduardo Martins, no mérito, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator, nos itens, porque são 3 itens só. Ele só mencionou como obter dicto ou levantou com... Só mencionei como obter dicto, vou seguir Vossa Excelência integralidade, para não haver problema. Como eu digo, é absolutamente pragmático. Perfeito. Nos itens 2, 3 e 4 da sinopse do relator. Em relação ao item 5, alguma ressalva? Então, a sessão por unanimidade acompanhou o relator em relação ao item 5 da sinopse. Passemos, então, ao julgamento da sinopse do desembargador Flávio. Presidente, é só fazer um destaque em relação ao item 11, que a posição que eu estou trazendo agora, a sessão é distinta da que encaminhei ontem na sinopse. Esse caso é um caso de uma ação rescisória proposta por uma senhora que alega ocupar um imóvel desde 1944. Na época da Constituição de 1937, era possível o uso capião de um imóvel que ela alega que era particular, uma vez que se tornou apenas um imóvel público em 55, quando foi doado a essa Fundação Brasil, e em 65, quando houve o registro desse título, do título de propriedade no cartório do registro imobiliário. Ocorre, presidente, que examinando melhor, eu deferia liminar para mantê-la no imóvel, ainda que não tivesse sido esse o entendimento do tribunal, porque o tribunal entendeu que haveria um conflito entre normas e essa possibilidade
da parte Usucapi, um imóvel que depois se tornou público, teria sido abolida pela Constituição atual. Ocorre, presidente, que, reexaminando os autos, o que eu verifiquei também é que se compreendeu de que não foi provado o animus domini da aura autora. Isso foi o que entendeu aqui o tribunal quando julgou a causa. E esse me parece não ser um erro de fato que pode provocar uma rescisão de acórdão, porque ele, na verdade, pode ser até um erro de avaliação, mas não é um erro de fato. Verificou-se que ela residia no imóvel e avaliou-se a que tipo de, a que título, se como mera detentora ou se como com ânimos de proprietária. E o tribunal entendeu que era mera detentora, a despeito desse prazo alargado que existe. Então, eu vou ler aqui o trecho. No presente caso, nota-se que a ocupação pela parte ré, iniciada em 1943, do bem em discussão, perpassou os dois momentos. Quanto à alegação da posse sobre o domínio particular, a parte ré alegou que, quando adquiriu a propriedade, o bem era privado. Consta que, de fato, a requerida teve a permissão do proprietário, o senhor Pio da Silva, para morar e trabalhar no local. Nesse primeiro contexto, verifica-se que a requerida estava lá por mera permissão ou tolerância do dono, facultando-lhe ânimos domini, ou faltando-lhe ânimos domini, ou seja, a intenção de ter a coisa como sua. Assim, sequer se reconheceria a posse ad usucapione. Ainda que se entenda que, nesses anos todos, a gente possa avaliar que essa tenha sido uma compreensão equivocada, isso implica um juízo avaliativo. E, a meu sentir, isso não deveria ser, não legitima a propositura de uma ação rescisória. Então, por isso, eu estou dando o provimento ao agravo interno da União para revogar a liminar que eu havia proferido nos autos. Eu quis destacar porque alterei o entendimento em relação ao que enviei pela sinopse. Perfeito. Então, vamos voltar destacadamente esse item e depois passamos ao exame dos demais. Desembargador Eduardo Martins, como vota? Doutora Marla. Eu acompanho o relator, excelência. Eu também acompanho. Desembargador João. De acordo. Desembargador Alexandre. Acompanho. Desembargador Pablo. Acompanho, presidente. Desembargador Alexandre. Acompanho. A sessão por unanimidade em relação ao item 11, né, da pauta do desembargador Flávio Jardim, deu provimento ao agravo interno da União nos termos do voto do relator. Eu tenho, desembargador Flávio, um destaque em relação ao item da pauta de Vossa Excelência, que é o item... Só checar... esse terceiro aqui, o terceiro é o item 9. Que é o seguinte: Vossa Excelência, nesse item, está reconhecendo a competência da 13ª Vara, né, da Seção Judiciária do Distrito Federal, que tem competência em matéria regulatória. E a questão diz respeito à apreensão de um animal, né, doméstico por agentes do IBAMA. Mas nós temos 2 varas aqui na Seção Judiciária do Distrito Federal com competência em matéria ambiental. Então, salvo engano, nós temos precedentes aqui na sessão em que nós podemos reconhecer a competência de um terceiro juízo, que não o suscitante ou suscitado. Então, me parece que talvez fosse o caso de declinar em favor das varas com competência ambiental. Não sei o que Vossa Excelência pensa disso. É que, nesse caso, o que eu estava entendendo era que a competência ia do juizado especial federal, presidente. A 13ª, ela é porque hoje as varas todas, elas têm a competência mista. Existe ela tem um juizado adjunto. Nós não temos mais varas. Inclusive, os que eram os juizados, elas têm uma competência invertida. A maior parte dos processos é de juizado, mas elas também têm uma competência ordinária, não é isso? Vossas Excelências que foram aqui da sessão. Não tem mais vara. Ela é vara comum com um juizado adjunto. Vara de juizado só previdenciária. Da mesma competência, que também é direito regulatório.
E nós temos 2 varas, eu fiz uma pesquisa aqui, que são a 2ª e a 9ª, que são ambientais, e elas são tanto ambientais na competência comum, como também na competência de juizado. Ela tem um juizado adjunto. A 2ª e a 9ª. Um detalhe, presidente, é o seguinte, essa ação, na verdade, ela tem uma natureza reparatória e indenizatória. Porque o fato que ocorreu foi que a pessoa caminhava na Feira da Torre e foi abordada por servidoras públicas do IBAMA, né, no dia 25/9, quando estava caminhando na localidade com seus papagaios, Pedro e Nina, no ombro. Nesse momento, continua, os agentes fizeram a apreensão dos animais, apesar de... Item 9, não? É porque eu não estou conseguindo abrir o voto. É o item 9. Não está conseguindo abrir o voto? Não. Não está disponível? Não, aqui não está. Eu não tenho acesso aí. Perdão. Só a emenda. Não, nem a emenda. A emenda está no... Só na sinopse. Só um minuto. Eu vou tentar no abrir. No sistema não consta, né? Peço desculpas aí, é equívoco da minha parte. Só um minutinho, por favor. Eu não vi. Eu liberei aqui agora. No seu Teams, no chat, tem a sinopse. Foi um equívoco da minha parte. Eu já acabei de fazer a liberação aqui. Eu acho que isso cabe, desembargador, é só atualizar. Tá. Eu acho que Vossa Excelência vai conseguir ter acesso. Peço perdão, é um equívoco. Deixa eu olhar aqui. Nenhum estava liberado. Eu vou pedir para a minha assessoria já liberar todos eles aqui. Dos demais, não sabia. Bom, o quadro fático é esse. Na Feira da Torre, a pessoa foi abordada por 2 servidoras públicas. Nesse momento, fizeram a apreensão dos animais, apesar de terem mencionado e comprovado guarda de ambos. Anulação de ato. Diz que conseguiu, dias depois, recuperar os animais pois de fato de direito tem em seu favor decisão judicial que permitiu na guarda dos pets. Mas, apesar disso, sofreu multa no valor de 12 mil, suportando ainda danos emocionais por ver privar animais indevidamente. O IBAMA contestou. Então, basicamente, é esse o pedido. Eu entendi o raciocínio de Vossa Excelência. O pedido é de indenização. A discussão que nós temos que definir aí seria como a questão de a origem do pedido de indenização era uma questão de natureza ambiental, o que prevalece, né? É o que a gente às vezes enfrenta lá quando questão de contrato administrativo e política tarifária. Nós temos muito essa... Na verdade, nós não estamos anulando um ato do IBAMA. Requereu ao final que seja presente julgado procedente, condenando a indenizar o requerente a título de reparação por danos materiais, valor de R$ 270, e declara os requeridos responsáveis somente por danos morais, e ele pede R$ 24 mil. Então, não tem por objeto a anulação, cancelamento de administrativo federal, uma vez que a autora formulou pedido de condenação das réis, pagamento de indenização por danos morais em face de danos materiais. É isso. Não sei qual é a posição aqui do tribunal. Até trago alguns entendimentos aqui, mas parece que o tribunal faz essa distinção de quando a pretensão ela é predominantemente condenatória, né? Pelo menos o que matéria de improbidade, isso é bem pacificado já, né? Embora a questão de fundo seja um ato de improbidade, mas se o pedido é só indenizatório, ele não é de competência das unidades especializadas em improbidade. Eu acho que entrou aqui na competência da 13ª como possível... Tema residual, né? Tema residual. Exatamente. Não, eu entendi agora. De minha parte, eu estou convencido. Alguma ressalva? Então, em mais algum item da sinopse do desembargador, alguma outra ressalva? Não sei, de acordo. Então, a turma, a sessão, desculpem, por unanimidade, nos termos da sinopse do desembargador Flávio Jardim, acompanhou o relator. Doutora Marla, são os feitos aqui da doutora Marla. Pois não. Só verificar aqui, abrir a sinopse de Vossa Excelência. Só tem um processo, uns embargos infringentes. É só um processo, né? Só um segundinho aqui. Todos tiveram acesso à sinopse da doutora Marla? Alguma consideração?
Nenhuma? Achei aqui. Então, a sessão, por unanimidade, negou o provimento aos embargos infringentes nos termos do voto da relatora. Temos mais algo? Então, agradeço a presença de todos, do eminente representante do Ministério Público, da doutora Marla, que nos auxilia hoje, servidores. Dou por encerrada a sessão. Senhor presidente. Estou lhe ouvindo. O senhor me permite só uma palavrinha? Só queria, não tive a oportunidade de justificar a minha participação virtual no início. Eu não gostaria de deixar passar em branco essa oportunidade. Não pude me fazer presente presencialmente, porque passei por um pequeno procedimento cirúrgico no final da semana passada. Muito embora já esteja autorizada a trabalhar, não estou ainda autorizada a viajar, e somente por isso não me fiz presente presencialmente. E também porque trocar Salvador por Brasília por si só já é uma justificativa bastante plausível. Mas é uma satisfação estar aqui com todos os senhores. Aprendi muito na sessão de hoje. Muito obrigada aí pela receptividade. Nós que agradecemos, doutora Marla. Dou por encerrada a sessão. Boa tarde a todos.